Nem só de pão, levando a palavra de Deus ao seu coração. Olá, ouvinte do Nem Só de Pão Podcast. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio dessa nossa 5ª temporada. Felicidade de estar aqui com vocês, gravando mais um episódio da parte de Deus. Essa 5ª temporada vai ser bem legal, bem bacana. Vão ser 13 episódios e todos eles voltados para assuntos, bem atuais, assim. Esse primeiro episódio que nós vamos falar hoje, eu vou falar com vocês sobre a fé e a razão e se elas podem ou não andar juntas. É um tema bem bacana, bem legal, e eu convido você a pegar seu café, a sentar aí na sua cadeira, colocar seu fone de ouvido e prestar bastante atenção naquilo que nós temos para oferecer para vocês através desse episódio. Você está ouvindo Nem Só de Pão Podcast. Bom, você já me conhece, meu nome é Felipe Rocha e nós idealizamos o projeto Nem Só de Pão Podcast, que hoje tem sido um grande sucesso aí na internet. Eu fico muito feliz por estar compartilhando com você experiências e até mesmo a palavra de Deus, que é importantíssimo para o nosso crescimento espiritual. E a pergunta inicial, desse episódio, dessa 5ª temporada, o primeiro episódio, é a seguinte: a fé e a razão, elas podem andar juntas? Será que crer em algo transcendente e buscar respostas lógicas são caminhos opostos? Ou será que, na verdade, eles se complementam? Eu quero dizer para você se preparar para uma jornada que vai passar pela filosofia, pela história e até por exemplos práticos. E você vai gostar bastante desse episódio. E aí, vamos começar? Interessante para a gente, ao início, entender que nós vivemos em uma era marcada pelo avanço da ciência e pela valorização do pensamento crítico, e ao mesmo tempo por uma busca espiritual cada vez mais plural. E não é raro nós ouvirmos frases como "a fé é para os fracos" ou "a razão destrói a magia da vida". Mas será que essa dicotomia faz sentido hoje em dia? Por séculos, grandes pensadores, teólogos, cientistas debateram como equilibrar essas duas dimensões humanas. E hoje, mais do que nunca, esse diálogo é urgente. Afinal, como conciliar a nossa necessidade de respostas concretas com um anseio por um significado e transcendência? É isso que nós vamos explorar nesse episódio. E para a gente iniciar, nada melhor do que a definição de fé. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, vai dizer, numa definição bem clássica, que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que não vemos. Em outras palavras, a fé é a confiança em algo que vai além da evidência imediata. No senso comum, muitas vezes associamos fé a uma crença cega, mas a visão bíblica é muito mais profunda que isso. É uma adesão consciente a uma verdade que não se reduz ao material. Mas muita atenção a isso. Isso não significa que a fé ignora a realidade. Pelo contrário, como diria o teólogo Agostinho, a fé busca entender. Ou seja, a fé genuína não rejeita perguntas. Ela as incentiva desde que feitas com humildade. E o nosso conceito de razão, o que seria ele? A razão, filosoficamente falando, é a capacidade humana de pensar, analisar e chegar a conclusões lógicas. Para o famoso Aristóteles, que é muito famoso entre nós, é o que nos distingue dos animais. Na ciência, a razão é a ferramenta que nos permite ter hipóteses, coletar dados, construir conhecimento confiável. Mas a razão também tem seus limites. Ela não responde perguntas como qual o propósito da vida ou se existe um amor verdadeiro. E é aqui que a fé entra, não como inimiga, mas como parceira para explorar o que está além do laboratório, além do teórico. A relação entre a fé e a razão, que teve um conceito histórico bem complicado de altos e baixos, durante a história. Eu sempre costumo dizer que a relação entre ela teve um momento de harmonia e de conflito. Por exemplo, na Idade Média, o Tomás de Aquino ele usou a filosofia aristotélica para explicar verdades cristãs. Já no iluminismo, a razão foi elevada à deusa, vamos botar assim, e a fé foi relegada ao espaço privado. Já lá no século XX, porém,
Até ateístas como Jean Paul reconheceram que a razão pura não preenche o vazio existencial. O que nós aprendemos com tudo isso, né? É algo que é importante até pra gente citar. Que a fé e a razão, elas não precisam brigar pelo mesmo território. Elas podem ocupar espaços diferentes, mas complementares na busca humana por verdade. E o que a Bíblia fala sobre isso, né? A Bíblia, ela não tem medo da razão. Lá em Isaías capítulo 1, versículo 18, Deus diz assim: Vinde, raciocinemos juntos. E em 1 Pedro 3,15, os cristãos são encorajados a estar sempre preparados para responder a todo aquele que lhe pedir a razão da esperança. Quem lembra desse versículo? Ou seja, a fé cristã, ela não é um salto no escuro, é uma jornada que envolve a mente tanto quanto o coração. Um exemplo clássico disso é Agostinho, que eu já citei anteriormente, que via a razão como uma dádiva divina para explorar a criação. E não podemos esquecer do famoso C.S. Lewis, ex-ateu que usou a lógica para defender a fé em obras como Cristianismo Puro e Simples. Para ele, a razão era uma ferramenta para desembaçar a visão espiritual e não para substituí-la. Eu não posso deixar de citar, né, o versículo que eu acabei de falar, que é 1 Pedro 3,15, que vai falar um pouco mais sobre apologética. Quem gostaria de saber um pouquinho mais sobre isso, sobre termos teológicos, siga o nosso podcast Nem Só de Pão Teologia. Ele tá aí novo no pedaço, né? A gente está começando agora com lições teológicas importantíssimas e são professores de fora, conhecidos, e até algumas lições feitas por mim também. Acredito que você vai gostar muito. Mas voltando para o nosso assunto, a prática de responder, né, a objeções com argumentos racionais, né, que é o caso da apologética, né? Um apologeta, ele não foge de perguntas difíceis. Por que Deus permite o mal? São perguntas que as pessoas fazem, né? Como acreditar em milagres? Em vez disso, ele usa a filosofia, a história e até mesmo a ciência para mostrar que a fé é coerente. Por exemplo, existem evidências históricas da ressurreição de Jesus, como relatos extrabíblicos e o testemunho dos discípulos, né? Argumentos filosóficos como o argumento cosmológico, que questiona se o universo teve um início ou quem o causou. Então, resumindo, a apologética ela não prova Deus, mas mostra que a fé não é irracional. É como disse o escritor C.S. Lewis, né? A fé é a arte de se manter firme naquilo que a razão já aceitou. Agora vamos para o grande elefante na sala. Os argumentos de fé e razão são incompatíveis. Ateus como Richard Dawkins dizem que a fé é crença sem evidência. Mas será que é isso mesmo? Primeiro, a ciência também opera com fé, porém em pressupostos não comprovados, como a ideia de que o universo é compreensível, né? Segundo, muitos cientistas brilhantes eram religiosos. Eu posso exemplificar para você, por exemplo, o Gregor Mendel, né? Terceiro, a própria razão tem limites. Ela não explica por que há algo em vez de nada, por exemplo. Isso não significa que todas as crenças sejam válidas, mas que a fé bem direcionada não é inimiga do pensamento crítico. Então, como conclusão para esse episódio bem complexo de hoje, eu deixo uma pergunta e já te dou a resposta. A fé e a razão podem andar juntas? A resposta é sim, desde que nós entendamos que cada uma tem seu papel. A razão, ela ilumina o caminho, né? A fé aponta para o horizonte. Juntas, ela nos ajuda a manter e a viver com sabedoria em um mundo cheio de mistérios. Para finalizar, eu deixo uma pergunta para reflexão para vocês. Como você tem usado a sua razão para aprofundar a sua fé? Ou sua fé, né, expandir a sua razão? O que eu costumo sempre falar nos episódios é que conhecer a Deus é algo gradativo e demanda de nós um interesse muito grande. Às vezes, né, eu converso com pessoas que dizem assim: eu não creio em Deus porque Deus não se manifesta a mim, não aparece. Cara, conhecer a Deus é algo pessoal. Você deve se interessar em achegar-se a Ele. Você deve buscá-lo. Você deve querer conhecer a Deus. A palavra nos diz isso. Então, caro ouvinte, se você ainda não o conhece, se você ainda não sabe quem Deus é realmente, busque-o enquanto se pode achar. Esse foi o primeiro episódio dessa 5ª temporada, que eu acredito que será
magnífica para nós. No próximo episódio, será um episódio totalmente abençoado também. Nós vamos falar sobre a origem do universo e o criacionismo bíblico. Nós tentaremos de uma forma bem clara explicar para você o que a Bíblia diz a respeito disso e o que a ciência e o que a razão estão interligadas nesse mesmo pensamento. Se vocês gostaram desse episódio, compartilhe com um amigo, deixe um comentário. Não esqueça de que quanto mais comentários, quanto mais participação vocês tiverem, mais chances tem de ganhar nossos brindes, nossos livros, nossas bíblias e nossos sorteios que são feitos a cada 3 meses. Siga-nos nas redes sociais e nos veremos aqui no próximo episódio para falar sobre esse tema tão abençoado. Até lá, mantenha sua mente e abra o seu coração para Deus. Graça e paz. Conheça os livros exclusivos do Nem Só de Pão Podcast. Participe dos nossos sorteios e descubra histórias que transformam vidas. Acesse nosso site para artigos teológicos e junte-se ao nosso canal de transmissão no WhatsApp.